Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Vamos fazer junto aqui o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 17 de agosto, um dia do retorno, início do retorno das quartas de final da Copa do Brasil, com grandes jogos e também mais alguns jogos da fase final, jogo de ida da Liga dos Campeões, antes de começar a fase de grupo, tá? Vou tentar fazer um planejamento focado em cenários, como sempre. Então, você, meu amigo clubista, não se altere, não fique chateado comigo, tá? Eu vou fazer uma análise aqui em cima do que eu pretendo trabalhar, em cima das cotações iniciais do que a gente tem, principalmente na Copa do Brasil, tá? Tem muita gente que não consegue separar a razão da emoção e tudo mais. Eu sou flamenguista, mas eu não trago o meu clubismo para dentro do mercado de maneira nenhuma. Inclusive, trabalho contra o Flamengo, a favor do Flamengo, indiferente se é o Flamengo ou não. Uma coisa é eu estar assistindo o jogo por paixão ao meu time, uma coisa é eu estar trabalhando com dinheiro no mercado, tá bom? Então não se sinta enviesado pelo que eu falar aqui. Vamos começar primeiro falando sobre a Liga dos Campeões e aí a gente amata esse assunto e vai para a Copa do Brasil. Combinado? Antes disso, não esquece de participar do sorteio de uma banca de R$ 30 aqui na descrição do vídeo. Você precisa ter uma conta na Betfair. Se você não tem conta na Betfair, abre pelo link aqui embaixo que você dá uma moral para mim no canal. Beleza? O bônus para você abrir conta aqui é R$ 200. Fechou? Mas óbvio, leia o termo de uso aí para não ter nenhum problema. Além disso, quer trabalhar junto comigo, quer me acompanhar no Telegram, quer me acompanhar nas redes sociais, quer fazer o meu curso completo de trade que é gratuito, tudo está aí na descrição do vídeo. Abre a descrição, dá uma pesquisada, você vai encontrar tudo, beleza? Então vamos lá. Eu estou gravando no computador, então eu preciso ficar passando as telas aqui, talvez eu me complique um pouco, tá? Não sou tão da tecnologia assim como vocês pensam. Então vamos lá, ó. Estou aqui usando o radar esportivo. Vamos selecionar aqui na Champions League os 3 jogos disponíveis para essa quarta-feira. O primeiro é o Karabag contra o Vitória Pilsen. Vitória Pilsen, se eu não me engano, é um time da República Tcheca ou da Croácia, acho que é da República Tcheca, contra o Karabag, se eu não me engano, é do Azerbaijão, tá? Os dois times acabaram de começar ali a competição. Se eu não me engano, o Vitória Pilsen tem 3 partidas, o Karabag tem 2. Então, assim, é muito parelho. É muito difícil selecionar ali um favorito, mesmo pelo fato da gente utilizar, às vezes, a temporada passada. Então, jogo 100% para leitura, sem nenhum tipo de viés. O que eu venho fazer aqui, e até gosto desse horário porque me permite trabalhar um horário depois do almoço, o que eu venho fazer aqui é um ajuste de preço, uma correção natural de preço, caso o Karabag comece bem pior ou caso o Vitória Pilsen comece muito mal, muito pior do que o mercado está esperando, fazer aquele ajuste natural ali no início do jogo, construir algum tipo de lucro e talvez, óbvio, utilizar esse lucro ao longo do jogo para ir trabalhando, tá bom? Vamos tomando meu café aqui junto com vocês. Então, vou selecionar esse jogo aqui para trabalhar correções de preço, ajuste de preço de forma natural. Aqui nós temos as 4 horas, Dinamo de Kiev e Benfica. Esse jogo já tem um fator a mais, tá? E aqui a gente precisa utilizar esses fatores. Desde dezembro, se eu não me engano, dia 12 de dezembro de 2021, o Kiev não consegue fazer partidas locais, de campeonatos nacionais, de copas por conta da guerra, né? Quando estava voltando o campeonato ucraniano, começou a... Eu não posso utilizar essa palavra aqui porque o YouTube vai derrubar esse vídeo, tá? Então, vocês sabem dos problemas que está acontecendo lá na Ucrânia. Todos os jogos praticamente adiados, né? E o Kiev tem vivido de amistosos e de pré-champions, né? Então ele enfrenta ali adversários mais acessíveis. Quando vai fazer algum amistoso, obviamente o Kiev vai com muita vontade, tentando colocar os seus jogadores que ainda, os jogadores que ele não perdeu, né? Porque tem a cláusula da FIFA que o time que está passando por essa situação, o jogador pode acionar na FIFA para poder ser emprestado. O Shakhtar, por exemplo, Kiev, perderam vários jogadores porque os jogadores insistiram em querer jogar, eles não querem ficar parados. Então eles vão sendo emprestados. Tem vários jogadores que estão vindo para o Brasil, vão para outros lugares da Europa e tudo mais. Então o Kiev provavelmente deve ter perdido vários jogadores, dos seus principais, e vem vivendo ali de amistosos, né? E algumas competições oficiais da UEFA.
O Benfica não, o Benfica já vem muito bem, já venceu o Midtjylland dentro e fora de casa, já começou com uma goleada dentro de casa na Primeira Liga de Portugal, já venceu o Casa Pia também fora de casa, não foi um jogo tão fácil para o Benfica, mas venceu. Então o Benfica realmente é favorito, na minha opinião o Benfica é favorito e deve vencer esse jogo. Esse confronto aconteceu, vocês vão se lembrar, naquele grupo com Bayern de Munique, Benfica, Barcelona e Kiev, né? A gente provavelmente vai ter esse confronto aqui, ó, entre os dois. Foi um 0-0 lá, inclusive o Kiev teve um gol anulado no finalzinho e o Benfica venceu por 2-0 aqui. O Benfica que conseguiu, se eu não me engano, conseguiu se classificar, né, para a fase de grupos para as oitavas de final daquela competição e foi avançando, se eu não estou enganado, tá? Enfim, na minha opinião, o favoritismo do Benfica, eu venho nesse jogo com viés, tá? Aqui é diferente, eu já venho enviesado para trabalhar ali o Kiev. O que eu preciso? Eu sei que o Benfica é muito forte na transição, muito forte nas jogadas de contra-ataque e em velocidade, mas isso não beneficia um Leal Kiev, porque se eu tenho só o Benfica aplicando isso, significa que o Kiev está tendo a bola. Para eu trabalhar contra o Kiev, eu preciso de um Benfica dominando o jogo. Se eu ver que o Benfica está se postando mais recuado para contra-atacar, aí talvez eu explore o mercado de gols. Mesmo sendo jogo de ida aqui, o Benfica tem demonstrado muito poderio ofensivo nessas jogadas de transição e é um time que gosta, pelo menos o que eu observei nos últimos jogos, e que tem feito muito bem a transição, que gosta de ser atacado, que consegue defender e consegue sair para o jogo. Então não necessariamente o Kiev com a bola significa que ele está melhor em campo, porque o Benfica sabe muito bem se postar. Mas para eu me posicionar no match odds a favor do Benfica ou contra o Kiev, eu preciso de um controle. Tá? Então eu já vou selecionar aqui uma possibilidade de trabalhar o Leia para a equipe em campo. O outro jogo que a gente tem também às 16 horas é o Maccabi Haifa de Israel e o Estrela Vermelha. Eu tenho assim a impressão de que o Estrela já jogou vários jogos do seu campeonato, se eu não me engano foram 5 jogos já, e o Maccabi Haifa ainda não estreou. Eu acho que o campeonato israelense ele começa no dia 20 desse mês de agosto, ou seja, o Haifa também está vivendo ali de amistosos e pré-Champions, né? Já o Estrela já vem numa toada muito forte, o Estrela inclusive venceu, se eu não me engano, os últimos 5 jogos que fez no seu campeonato. Então, eu acredito que esse mercado ele pode ter uma correção. A gente está com uma odd bem parelha, né? É óbvio que o Haifa deve estar no início de temporada, deve estar se preparando muito bem, mas o Estrela já vem jogando, né? Já vem num ritmo um pouco mais alucinante. Então a gente pode ter um início aqui do Estrela Vermelha muito forte, fazendo com que essa cotação do Haifa possa corrigir, tá? Mas é claro, sem trazer tanto esse viés, assim como no jogo do Kiev, porque o mercado está dando uma incidência de jogo parelho muito grande, ou seja, o mercado está acreditando realmente que o Haifa pode fazer frente ao Estrela e deve poder mesmo. Então vamos observar isso no live. Vou deixar esse jogo aqui também para correção de preço. Lembrando que eu estou usando aqui o Radar Esportivo. Se você não usa o Radar Esportivo, pesquisa aí radaresportivo.com para você fazer também esse planejamento do jeito que eu faço aqui. Tá? Agora vamos passar para a Série B só para a gente matar, prometo. Tá? Não é um jogo que talvez eu trabalhe, mas eu vou fazer junto com vocês aqui esse planejamento. Aqui nesse jogo a gente já tem o PDF de apoio, então eu vou utilizar ele. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos. Primeiro de tudo, odd abaixo de 2 na Série B já é um fator de alerta, pelo menos para mim, tá? Mas vamos lá. O Criciúma dentro de casa, o Criciúma que em geral está em 12º lugar, contra o Operário que está em 16º. O Criciúma dentro de casa tem 5 vitórias em 12 jogos, sofreu 8 gols, é uma defesa relativamente sólida, e fora de casa o Operário tem apenas uma vitória em 12 jogos, realmente tem uma dificuldade muito grande, e é o time que mais sofreu gol fora de casa na competição, tá? É a defesa mais vazada da competição, e de maneira geral, empatado com o Náutico, é o time que mais sofreu gol na segunda divisão, tá? Então, realmente aqui a situação do Operário não é fácil, mas vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. Deixa eu pegar aqui, que agora fica complicado no monitor, mas vamos lá, ó. Vou encontrar esse jogo aqui embaixo. Aqui, ó. Criciúma e Operário. Dá uma olhada em
quão vermelho está ao lado do Operário, né? O Criciúma sai na frente em metade dos jogos que faz dentro de casa, pastou mais jogos sem sofrer gol do que o Operário, né? Falhou em marcar em menos situações e a abrangência de ambas marcas da equipe, curiosamente, é a mesma, né? Porque o Operário ele tem, vamos dizer assim, menos jogos sem sofrer gol. Então, mesmo que ele tenha dificuldade de marcar, ele também tem uma incidência de ambas marcas menor. O que o Criciúma toma de gol é o que o Operário marca. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui do time do Operário ofensivamente. O Criciúma cria 2.06 de grande chance, ou seja, é um time que no meio-campo, no cruzamento, na criação de chances é um time muito bom, mas efetividade em colocar a bola para dentro é fraquíssima, tá? E isso faz com que o adversário do Criciúma ele tenha um pouco mais de alento. Era para o Criciúma estar marcando muito mais gol do que está marcando atualmente. Além disso, o Criciúma cede em torno de 1.5 grandes chances por jogo. Era para estar tomando mais gol, mas óbvio, por conta da qualidade do adversário, ele não está. O time do Operário não é tão ruim assim ofensivamente. É um time que cria, mas que poderia estar criando um pouco mais. Se o Operário criasse tanto como o Criciúma cria, provavelmente o Operário tivesse feito mais gols do que o Criciúma, porque a média de aproveitamento do Operário é melhor. Só que o time do Operário cede 2 grandes chances em média por jogo e era para estar tomando até um pouquinho mais de gol aqui, tá? Vamos falar sobre primeiro tempo e segundo tempo. Dá para ver uma superioridade leve aqui do time do Criciúma em relação a número de vitórias, né? O time do Criciúma vence quase metade dos primeiros tempos, o Operário venceu apenas 17. Mas o time do Criciúma também sofre os seus gols. Não é tanto como o Operário, mas também sofre os seus gols. Em relação a gols marcados, o Criciúma marcou 6 e o Operário somente 2. Tá? Metade dos primeiros tempos o Operário perde. Dá para ver sim uma leve superioridade. O que eu preciso aqui? Que os atacantes do Criciúma estejam inspirados, porque eles são bem abaixo da média, e que o Operário de fato esteja com dificuldade, né? O Operário, para poder sair dessa pindaíba, ele tem que começar a empatar fora de casa e tentar vencer em casa. Sair querendo vencer fora de casa numa campanha tão ruim, aí provavelmente com uma defesa fraca dando bastante espaço, o time vai acabar sendo empilhado ali de gols e vai acabar sendo rebaixado, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O comportamento do Operário pode trazer o valor para esse jogo, tá? No segundo tempo eu tenho uma queda do time do Criciúma, um aumento de finalização e gols do Operário, mas um aumento também de gols sofridos pelo Operário. O time mantém o número de vitória, mantém o número de derrota, mas o Criciúma passa a vencer menos, tá? No frigir dos ovos, o time do Criciúma realmente é superior, mas eu não sei se é para essa odd abaixo de 2, tá? Por mais que o Operário não consiga vencer. Os dois times são péssimos nas bolas aéreas. O time do Criciúma consegue ser pior ainda, só que o time do Operário não é tão bom assim, o que favorece um pouco, óbvio, a defesa do Criciúma. Tá? Não me parece ser um jogo para gols pelo lado do Operário, pelo lado do Criciúma, que tem dificuldade em fazer gol, também pelo lado do Operário, que também tem dificuldade de fazer gol, mas a defesa do Operário acaba chamando esse jogo uma possibilidade de gols. Beleza? Deixa eu ver se eu mudei certo. Mudei. Então, para mim aqui, eu vou ficar de olho nos jogos da Copa do Brasil. Com toda sinceridade para vocês, eu não pretendo fazer esse jogo aqui não, tá? Deixa eu ver como é que eu mudo aqui, que eu já estou todo perdido. Aqui, ó. Aí, beleza. É complicado utilizar o notebook aqui. Vamos lá. Vamos falar de Copa do Brasil então para a gente fechar. Fluminense e Fortaleza fazem então o jogo da volta das quartas. O primeiro jogo lá no Castelão ficou 1-0 para o Fluminense. De lá para cá, o Fortaleza vem bem. Tá? De lá para cá o Fluminense vem numa, vamos dizer assim, numa queda, né? O Fluminense venceu o Cuiabá dentro de casa, num jogo que jogou muito bem, na minha opinião, principalmente no início, mas perdeu para o Internacional. Eu não sei se essa derrota para o Internacional ela tem a ver também com a concentração do Fluminense, porque o Fluminense também está disputando o Campeonato Brasileiro, não podia abdicar desse jogo. O time então perdeu para o Internacional. O Internacional fez um bom jogo, fez um jogo sólido ofensivamente, né? Veio muito cobrado depois daquela eliminação para o Melgar. Né? E o time do Fortaleza
vem de uma vitória em clássico contra o Ceará. Aliás, o time do Fortaleza venceu o Cuiabá fora de casa, venceu o Internacional em casa por 3-0, o Inter que venceu o Fluminense, e venceu o Ceará. Essas 3 vitórias aqui deram um alento e um respiro para o Fortaleza e tirou o Fortaleza, se eu não estou enganado, da zona de rebaixamento do Brasileiro. Ou seja, o Fortaleza vem sabendo que ele precisa de um gol. E isso aqui eu tinha comentado com vocês lá naquele jogo do Bahia, nas oitavas de final contra o CAP. O Fortaleza não precisa vir para o Maracanã desesperado. O Fortaleza não precisa vir com as linhas desorganizadas, com o time todo para frente. O Fortaleza sabe que precisa de um gol. Esse gol pode vir na bola aérea, esse gol pode vir de uma jogada de cruzamento, esse gol pode vir de uma situação bem trabalhada sem precisar se expor. É óbvio que se o Fluminense sair na frente, aí esse jogo ele escabefa para gols. Né? Porque o Fluminense tem um bom contra-ataque, o time do Diniz é muito veloz na saída de bola. Se o Fortaleza despirocar ali, que ele quiser fazer uma marcação-pressão muito alta, a gente vai ter provavelmente o Fluminense tendendo a errar um pouquinho, mas se ele sair da pressão, o Fortaleza ali em maus lençóis. Então, na minha opinião, um jogo mais truncado no início. E aí eu estou trabalhando com cenários. Né? O início do jogo para um jogo a 1,65, qual que é a dificuldade aqui? Como o Fluminense já venceu o primeiro jogo, o mercado acredita que o Fluminense vai vencer o segundo. Só que não necessariamente o Fluminense também precisa se expor igual doido. Então eu acredito que o Fluminense vai tentar ter a bola, assim como teve no Castelão. O time do Diniz é assim, é um time que tenta neutralizar o adversário com a bola. Mas o Fortaleza sabe que não precisa se expor tanto. Então no início eu espero um jogo um pouco mais truncado. Esse jogo ele vai descambar para gols se o Fluminense fizer o primeiro gol. Porque se o Fortaleza marcar, a gente não... Dependendo do horário desse gol, se for muito cedo, tudo bem, ainda tem muito jogo pela frente. Mas se for já no segundo tempo, a gente pode ter um jogo tendendo para 1-0 Fortaleza e acabando nos pênaltis. Tá? Então, toma um pouco ali de cuidado na sua percepção e na sua busca por gols. Eu acredito num cenário truncado no início que talvez não me permita match odds aqui. Por quê? O Fluminense já é favorito, o mercado já tem o Fortaleza como zebra, as odds já estão bem colocadas, na minha opinião, né? Bem estilingadas ali. O Fortaleza sabe que não precisa se expor igual um maluco, mas também não vai ficar completamente recuado. Né? Vai tentar jogar para frente, né? Organizadamente. Então, na minha opinião, um jogo que pode tender para uma trocação, mas uma trocação sem tantos espaços, ou seja, um jogo truncado. Com isso, talvez o match odds não seja o meu caminho, a não ser que o Fluminense entre tomando muita pressão do Fortaleza e não esteja conseguindo sair para o jogo. Aí a gente vai ter uma correção natural da odd do Fluminense. E aí cabe a você decidir. Eu trabalho contra o favorito? Você tem método para isso? Tá? Eu sempre falo para vocês aqui no meu planejamento. Faz o simples, o arroz com feijão. Não adianta você pegar um jogo de futebol, que as odds obviamente vão mexer, e sair fazendo tudo. Eu, por exemplo, eu tenho a metodologia de correção de preço, quando envolve dois times parelhos, que é o exemplo aí de Liga dos Campeões, o Karabag contra o time do... Meu Deus, deixa eu pegar aqui o nome do time. O Vitória Pilsen, o Maccabi Haifa contra o Estrela Vermelha. Essas situações eu posso trabalhar a correção de preço em ambos os times, sem problema. Eu tenho uma metodologia para isso e uma stake para isso. No Leia para a equipe em campo, eu já estou direcionado para o não favorito, para a zebra. Entendeu? E é outra stake. Entende? Eu não trabalho contra o favorito. Por exemplo, se eu fosse trabalhar esse jogo pelas odds aqui do Fluminense, ele seria para o Leia para a equipe em campo, no caso o Fortaleza. Se eu estou inclinado de que o Fortaleza não vai me dar provavelmente um cenário de trabalho, eu estou fora do jogo. Então eu só vou vir para esse jogo se o Fortaleza estiver sendo engolido para aplicar uma metodologia de lei por equipe em campo nele. Não é porque o Fluminense está mal e vai corrigir a odd que eu tenho que estar lá, porque eu não tenho método para isso. Por que você não tem então? Porque eu não quis validar, não é do meu estilo de trabalho trabalhar contra o favorito. Entendeu? Não é que não tem valor, é porque eu não trabalho. A gente não precisa trabalhar tudo. Se a gente quiser fazer tudo, se todo jogo que é over, a gente quiser fazer over, todo jogo que é under, a gente quiser fazer under, todo jogo que... Se a gente quiser fazer tudo, a gente não vai fazer nada. Entende? Eu acho que eu tenho um método demais, que eu ainda posso reduzir.
Então, esse jogo ele apresenta para mim talvez um cenário de não trabalho no match odds, tá? Sem oportunidade. No mercado de gols, o melhor cenário para mim, como a gente está falando de segundo jogo, jogo da volta, aí sim tende a abrir nos minutos finais, é o Fluminense na frente. Tanto já vencendo por 1-0, quanto lá nos minutos finais, caso o Fluminense ainda não esteja vencendo, mas o jogo esteja 0-0, caso o Fortaleza comece a desembestar para cima de forma desorganizada, que é o que a gente tem às vezes muito na Alemanha, tá? Aí sim pode ser uma situação para over limite. Se o Fluminense estiver ganhando de 1-0, eu não descarto trabalhar até o over à frente, porque aí eu tenho um Fortaleza muito mais desesperado. Agora, se o Fluminense estiver ganhando, aliás, se o Fluminense no confronto geral ainda estiver com 1-0, jogo ainda 0-0 no Maracanã, se o Fortaleza vier para cima com tudo, aí buscar um gol no final me agrada bastante, tá? Eu vou utilizar aqui com vocês o PDF de apoio em cima desse jogo aqui, tá? Deixa eu buscar aqui. Vou usar dados do Brasileirão. O Fluminense dentro de casa venceu 7 partidas em 64%, né, de aproveitamento. Foi o primeiro a marcar em 73% dentro de casa. Um time que dentro de casa é muito forte no início, tá? Falhou pouco em marcar e ficou, vamos dizer assim, poucos jogos sem sofrer gol. Tá? É uma equipe que sofre de maneira quase que recorrente. O Fortaleza venceu apenas 3 fora e está melhorando, a gente sabe disso. Tá? Foi o primeiro a marcar em metade dos jogos. Isso no início do campeonato era um fator muito importante, porque o Fortaleza, apesar de não vencer, ele dava trabalho para o adversário. E dá até hoje. Tá? É um time que falha pouco em marcar fora de casa, mas acaba sofrendo mais gols. Se a gente vê aqui em relação à criação e aproveitamento, o time do Fluminense ele é bem dentro da média, o Fortaleza também, mas o Fluminense, como tem atacantes bem melhores, e aí a gente sabe quem que faz os gols do Fluminense, né? O cara do Fluminense, Fassuele. O Fluminense cria em média quase 2 grandes chances por jogo e tem aproveitamento muito bom. A defesa do Fluminense é um pouquinho melhor, já a defesa do Fortaleza praticamente toma os gols que cede de oportunidade, 1,70, né? Quase que cravado. Então aqui a gente tem um primeiro tempo do Fluminense melhor, mais gols feitos, menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrota. Tá? Então a tendência que o mercado espera talvez seja isso. Porém, a gente tem que entender que isso é jogo de Copa e o Fluminense já venceu o primeiro jogo. Então isso aqui, como eu falei para vocês, pode ser um cenário mais truncado do que o mercado espera. No segundo tempo, a gente teria, se fosse o Campeonato Brasileiro aqui, uma possível queda do Fluminense, né? Um pouco menos de gol marcado, um pouco mais de gol sofrido. O Fortaleza aumenta um pouquinho o seu número de derrota, mas eu estou inclinado a não usar muito esses dados aqui, porque eu acho que o jogo de Copa vai ser bem diferente. Uma coisa que a gente pode usar são os gols de cabeça. Tá? O Fluminense tem 7 gols marcados de cabeça, o Fortaleza tem 4. O Fortaleza tem 2 gols de contra-ataque, mas como a gente sabe que é o Fortaleza que precisa ir para cima, quem tem que contra-atacar o Fluminense não tem feito tantos gols assim, mas é um time muito veloz. Tá? Em relação a gols sofridos, o Fluminense tomou 6 gols de cabeça e 5 gols de bola parada. Tá? O time do Fortaleza sofreu 5 gols de cabeça e 5 gols de bola parada. Então, se a gente juntar as duas coisas aqui, talvez a bola aérea do Fluminense consiga ferir mais o Fortaleza. Mas o Fluminense também tem problemas nisso e o Fortaleza pode usar esse fundamento para decidir o jogo. Tá bom? Então, é isso. Vamos voltar aqui para o planejamento. Vamos falar sobre Corinthians e Atlético Goianiense, jogo das 21h30. Situação complicada para o Corinthians, né? O Corinthians vem bastante ameaçado, foi eliminado da Libertadores pelo Flamengo. Teve esse jogo de ida sendo 2-0 para o Atlético Goianiense, né? E o trabalho do Vitor Pereira já começa, né? A imprensa já está, batendo no cara, comparando o trabalho dele ao Silvinho e tudo mais. E o Vitor Pereira é um cara que tem uma personalidade muito forte, já deu para ver isso, né? E a gente tem que ver se os caras do elenco estão junto com ele. Tá? Theo, acredito numa possibilidade bem plausível do Corinthians reverter essa situação. Tudo vai depender do quê? De como o Corinthians se posiciona na marcação. O Corinthians vai ter que fazer um primeiro tempo perfeito. Por quê? O Atlético Goianiense é um time muito forte no contra-ataque. O Nacional, com o Luiz Soares e tudo, viu isso. 3-0 fora o baile, no jogo da volta. Então, assim como o Nacional, naquele jogo da volta, o Corinthians também precisa do resultado, então ele vai para cima. O fator casa do Corinthians aqui é muito forte.
Apesar do Corinthians ter perdido para o Flamengo na Libertadores por 2-0, o Corinthians tem um fator casa muito forte. Agora, se o Atlético Goianiense achar que com 2-0 já está classificado, vai enfiar aqui debaixo do braço a vantagem e vai sentar atrás, é bem provável que o Corinthians consiga se classificar. Porque se ele fizer um gol no primeiro tempo, a Fiel vai engolir o time do Atlético Goianiense. Sabe o que é engolir? Sabe o que é fazer o jogador tremer? É foda. Lá, e eu já tive em loco várias vezes na arena do Corinthians, é foda, tá? Eu sou flamenguista, mas a torcida do Corinthians é foda. Então, se o Corinthians tiver essa oportunidade de empurrar o Goianiense para trás e o Goianiense não estiver saindo para o jogo, é back Corinthians. E é o que eu vou tentar buscar, tá? Agora, se o Corinthians tiver... Presta atenção que existe um fator muito perigoso aqui, que é o quê? O nervosismo e a ansiedade. A gente tem que saber sentir isso. Ao longo dos anos de profissão, a gente vai olhando para os jogadores que são os principais jogadores da equipe, vão sentindo isso, né? Começou a bater o desespero. O Corinthians está desesperado, está ansioso e vai ter isso, provavelmente, essa ansiedade de marcar gol. Tem que ver se o time não vai se desconcentrar no posicionamento e dar os espaços para o contra-ataque. Enquanto só o Corinthians estiver jogando, empurrando o Goianiense para trás, provavelmente vai ser um jogo para match odds. Ou a favor do Corinthians, ou no caso do meu método, ler para a equipe em campo no Goianiense. Tá? Agora, a partir do momento que o Corinthians, com ansiedade, nervosismo, começar a se desconcentrar na marcação, né, o Fagner fazer aquela besteira que fez contra o Palmeiras, aí a gente já tem que estar atento para pular fora do mercado, ou se estiver acontecendo desde o início, não entrar. Tá? Mas eu acredito que se o Goianiense der um passinho para trás e não conseguir sair da linha de marcação do Corinthians, e o Corinthians fizer um gol, o Corinthians vai conseguir reverter esse placar. Tá? Mas vamos ver. O Goianiense é forte no contra-ataque, tem bons jogadores em velocidade, mas vai precisar do Cássio, caso o contra-ataque fure, e o Cássio costuma aparecer nesses jogos grandes, e vai precisar furar a retranca do Goianiense. Que, vamos ser sinceros, o Nacional é que não teve a capacidade de fazer gol, porque o Goianiense deu as chances que o Nacional precisava, principalmente no jogo de ida. Tá? Teve bola na trave e tudo. Então, eu acredito num jogo para leia a pior equipe em campo no Goianiense, caso o Corinthians faça o que eu estou esperando. Eu vou até colocar aqui no Fluminense a possibilidade de over gols, e não necessariamente precisa ser um jogo de 5-0. Tá, de 5-5. Pode ser um jogo de 1-0, desde que eu pegue, tá ótimo. Vamos dar só uma acompanhada aqui no PDF de apoio, que eu vou mostrar para vocês o desempenho das duas equipes dentro e fora de casa. Olha o Goianiense fora de casa. Estou usando o Brasileirão, lembra disso, tá? Não dá para usar tanto como métrica. O Goianiense venceu apenas um jogo fora, tem 40% de situações onde ele sai na frente. O Corinthians venceu 70% em casa, saiu na frente em 70% dos jogos, falhou pouco em marcar e sofre poucos gols. O Corinthians sofreu 3 gols na arena no Brasileirão dentro de casa, tá? Óbvio, na arena, né? Quando a gente fala do Goianiense, é um time que cede muita oportunidade, olha o que eu falei em relação ao Nacional, né? E vai pegar um time do Corinthians que mesmo sendo uma equipe que cria pouco, é efetiva. O time cria 1.38 e marca 1.40. Então, o Goianiense, se der a chance que costuma dar para o adversário, vai acabar sofrendo com o Corinthians, tá? Que é um time efetivo. O Corinthians também cede determinadas chances, mas por conta da qualidade ruim do ataque adversário, ele acaba sofrendo menos gols, e também porque e isso aí eu tenho que elogiar, porque tem no seu gol o Cássio. E aqui o nome fala por si. Não é o Neuer, mas é o Cássio, tá? O Goianiense sofreu então 22 gols nos últimos 11 jogos que fez, não foi? Dos 10 jogos, olha isso, uma média muito alta, tá? No primeiro tempo, é isso aqui que o Corinthians precisa, ó. O Goianiense sofreu 60% de derrota no primeiro tempo, o Corinthians venceu metade. O Corinthians sofreu um gol e fez 6. O Corinthians não sofreu gol em 90% das primeiras etapas. É isso aqui que o Corinthians precisa. Fazer um primeiro tempo desse, para me dar a oportunidade de trabalho. Lembrando que eu não estou torcendo para o Corinthians passar. Você, torcedor do Atlético Goianiense, não me xingue. Tá? Estou torcendo para que eu tenha oportunidade de ganhar dinheiro. É diferente. Tá? No segundo tempo, o Corinthians mantém um bom aproveitamento, e tem que ser assim, se quiser reverter esses 2-0. Né? E o time do Goianiense passa
sofreu um pouco menos de gol, mas mantém o número de derrota realmente fora de casa, é um time muito fraco. Quando a gente fala de bola parada, o Corinthians tem 5 gols de escanteio, bom, e o Goianiense sofreu 7 gols de bola parada. Cruza essas duas informações que isso vai dar uma informação importante para você. Agora, não esquece de uma coisa, o Corinthians sofreu 8 gols de bola parada, e aí tem lateral para a área, falta para a área, escanteio, e sofreu 6 gols de cabeça. O Goianiense fez 5. Se o Corinthians tiver situação, óbvio, o Goianiense vai acabar buscando uma escapada uma vez ou outra. Se o Corinthians der oportunidade de bola parada para o Goianiense, cuidado você que está no mercado. Né? Eu, por exemplo, tomei um gol ontem do Verona que veio do nada. Né? Mas pode acontecer. Então, cuidado. Tá? O Goianiense costuma ser um time interessante nesse fundamento. Bom, outra coisa, olha aqui, ó. Gols de contra-ataque do Goianiense, 2. O Corinthians não fez nenhum. O Corinthians não sofre tanto, mas nesse jogo ele vai ter que jogar com a linha alta, tá? Então isso pode ser sim, pode significar uma situação de oportunidade. Então, para mim, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar. Aí. Já marquei aqui o Leper equipe em campo. Acho que jogo para gols seria só se, vamos dizer assim, o Corinthians fizer 2-0 no primeiro tempo. E aí arrumar um terceiro gol. Se o Corinthians fizer 3-0, eu acho que esse jogo pode descambar para gols, porque o Goianiense vai ficar possuído, tá? Mas na minha opinião, se o Goianiense der um passinho para trás, o Corinthians vai engolir, pelo menos no primeiro tempo, e aí é o que eu preciso para a oportunidade. Finalizando com esse jogaço Atlético Paranaense e Flamengo, o Atlético Paranaense é um rival muito chato para o Flamengo, muito chato. Tá? O último jogo no Maracanã, o Flamengo goleou por 5-0, mas o Atlético Paranaense vem batendo forte no Flamengo. Em 2021, 3-0 para o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, também foi Copa do Brasil, eliminação do Flamengo. 2-2 em 2021 também lá na Arena da Baixada. 1-0 lá na Arena da Baixada já em 2022. 0-0 no Maracanã, no jogo de ida. E agora 5-0 nesse jogo onde o Flamengo estava com o time misto e o Atlético Paranaense estava com o time reserva. Tá? Sejamos sinceros, dentro da Arena da Baixada é foda enfrentar o CAP. Tá? É complicado demais. O time do Atlético Paranaense tem um envolvimento muito forte com a torcida. Tá? Eu não tive ainda o prazer de conhecer a Arena da Baixada, mas eu já vi o Atlético Paranaense em loco naquele título contra o Internacional lá no Beira-Rio. Tá? E mesmo uma torcida bem reduzida, o espetáculo que faz a torcida do Atlético Paranaense é muito foda. Tá? Então, vai ser um ambiente de caldeirão puro. Ainda mais porque, porra, tem uma rivalidade ali, né? Não é uma rivalidade estadual, mas tem uma rivalidade ali de Copas. O Flamengo está sempre pegando o Atlético Paranaense, está sempre tomando porrada em Copas. Então, o 0-0 do CAP dentro de casa era para não ter sido 0-0. O Flamengo criou muitas chances de gol, mas o CAP se segurou e vai fazer o jogo em casa. Eu não acredito no Atlético Paranaense nem perto do que foi no Maracanã. Totalmente recuado, pelo contrário, acredito que o Atlético Paranaense vai usar o fator casa para ir para cima. Tem a parte do gramado lá que é sintético, né? O time vai para cima. Eu vou mostrar para vocês onde é que a gente pode buscar oportunidade nesse jogo. Mas esse jogo, para mim, ele tende muito mais a ser um jogo parelho do que um jogo de favoritismo. Essa odd do Flamengo, para mim, ela poderia estar facilmente mais alta. Tá? O Flamengo pode estar, o mercado pode estar buscando aí esse último jogo do Brasileirão como um alento para poder buscar essa odd do Flamengo mais baixa. Para mim, com os dois elencos titulares, o Flamengo é melhor, é mais time, mas no caldeirão da Arena da Baixada, para mim esse jogo torna-se parelho. Tá? E eu venho para esse jogo sem viés, de novo, igual eu falei para vocês. O fato de eu ser flamenguista aqui, ó, se o Flamengo for engolido no início, essa hora do Flamengo vai corrigir. E aí, para mim, o Flamengo não é favorito. O Flamengo aqui já é jogo parelho. Essa hora do Flamengo tinha que estar mais alta. E eu não tenho problema nenhum de trabalhar contra o Flamengo. Qual que é o problema aqui? Os contra-ataques do Flamengo. Porque a gente fala muito dos contra-ataques do Atlético Paranaense, que puniu o Galo, que puniu o Palmeiras, que quase puniu o Flamengo. Mas o Flamengo também sabe jogar de forma reativa. Tá? Então eu não duvido que o Flamengo no início do jogo ele se torne um pouco mais, né, respeitoso. Não sei se vai para cima igual o louco. E aí a odd do Flamengo tende a corrigir, mas com a ressalva de que os contra-ataques do Flamengo também podem encaixar. E as bolas paradas para mim nesse jogo vão decidir como decidiu um jogo no Maracanã agora no Brasileirão. O Flamengo fez 4 gols de escanteio e 4 gols de cabeça. Tá?
Mas não é desse jeito que eu acho que vai ser decidido. Para mim, pode ser pela bola aérea também, mas também pela continuação da jogada de bola aérea. Porque os dois times têm uma velocidade muito boa e também têm ótimas bolas paradas. Então é sempre importante lembrar. Os primeiros escanteios, as primeiras bolas aéreas vão dizer muito sobre o jogo. Você que é um trader mais detalhista, o primeiro escanteio do Flamengo você já vai ficar de olho em quantos zagueiros do Flamengo vão subir, como a defesa do CAP vai se portar, quem que geralmente rouba essa bola, está batendo no primeiro pau, no segundo, quem que está buscando essa segunda bola e como faz para a jogada continuar. Se for o CAP que pega a bola, como que o CAP sai em velocidade, se sai em velocidade ou não. Tudo isso você tem que prestar atenção, porque às vezes comprar uma bola parada do Flamengo contra o Atlético Paranaense é um tiro no pé. Porque se não der em nada e o Atlético Paranaense fizer um gol no contra-ataque, ó. Então talvez, dependendo da análise que você fizer no jogo, a oportunidade vai estar muito maior no mercado de gols. E a mesma coisa vale para as bolas aéreas do CAP. Porque se ele explorar isso com uma necessidade muito grande, o Flamengo também pode explorar bastante os contra-ataques. Tá bom? Então, para mim, é um jogo para correção de preço que pode tender aos gols também, porque o jogo vem 0 a 0. Então, no início pode ser truncado, mas com o primeiro gol de qualquer equipe, a gente tem um jogo ficando mais aberto. Então, também vou marcar aqui com uma possibilidade de over goals. Tá? Vamos dar uma olhada agora lá no PDF de apoio, que eu vou mostrar para vocês aqui esse jogo com estatísticas do Brasileirão. O CAP dentro de casa é muito forte, 60% das vezes o time saiu na frente, falhou em marcar em 20% apenas. O Flamengo saiu na frente pouquíssimas vezes no Brasileirão, mas não leve isso em consideração, porque aqui também tem Flamengo do Paulo Souza, tá? Então toma um pouco de cuidado. O Flamengo sofreu gol praticamente em todos os jogos que fez fora de casa, é um time que realmente acaba vazando fora de casa. Dentro de casa é muito forte na defesa, mas fora de casa acaba vazando bastante. Em relação à criação, o time do Flamengo é mais criativo, mas aproveita menos oportunidade do que o CAP. O CAP tem mais aproveitamento do que o Flamengo, mesmo criando menos chance. Olha que interessante, né? Então, era para o time do CAP estar marcando menos gols do que o Flamengo, mas ele marca mais porque ele é mais efetivo. Os dois times cedem mais do que 1,5 grandes chances por jogo, mas o Flamengo sofre mais gols, né? Então aqui também é uma situação interessante. Olha como o CAP é forte no primeiro tempo. 40% de vitória, apenas 10% de derrota, 2 gols sofridos apenas e 9 gols marcados. Tá? O Flamengo venceu 27% dos primeiros tempos que fez fora de casa, sofreu 7 gols. Mas lembrando, não leve só isso em consideração, utilize a leitura. Segundo tempo, o CAP dá uma leve caída, né? Passa a perder um pouquinho mais, passa a marcar um pouco menos de gol, passa a sofrer mais gols no segundo tempo. O Flamengo também melhora um pouco no segundo tempo na parte ofensiva, mas de maneira geral continua tendo dificuldade. Isso no Brasileirão. Isso aqui é que vai decidir, meu povo. Olha isso aqui. Que pode decidir, óbvio, né? A gente não é evidente. 9 gols sofridos de cabeça pelo CAP. 15 gols. O time que mais marca de cabeça no Brasil hoje se chama Flamengo. O Flamengo marcou 4 gols só naquele jogo contra o CAP no Brasileirão. 15 gols de cabeça do Flamengo e 9 gols sofridos de cabeça para o CAP. 8 gols de escanteio para o Flamengo e 8 gols sofridos de bola parada para o CAP. Isso aí já dá um cruzamento que já dá para entender o que a gente pode buscar. Mas presta atenção, porque se você comprar todos os escanteios, todas as bolas paradas do Flamengo e não observar como o CAP usa os contra-ataques, você pode se dar mal. O time do Flamengo também sofreu gols de cabeça, também sofreu gols de bola parada. E o CAP, quando é pressionado e quando precisa, dentro de casa, usa muito bem esse fator de bolas aéreas. Tá? Não vem sendo essa temporada um fator muito forte ofensivamente, mas o time nas últimas temporadas marcou muito desse jeito. Tá? O CAP costuma ter bastante pênalti, isso é interessante. E o time do Flamengo costuma marcar bastante de fora da área. Tá? Também pode ser uma situação bem interessante aqui. Para mim, esse jogo ele tende a ser truncado no início, mas com um gol a gente já tem uma possibilidade de jogo aberto, porque os dois times têm velocidade para o contra-ataque. Bola aérea também pode definir, obviamente, esse jogo, assim como no jogo do Corinthians. Tá bom? Para mim, dá para ter oportunidade de trabalho aqui nesse jogo e também no jogo do Corinthians. O jogo do Fluminense eu estou muito inclinado a não fazer nada, porque assim como eu falei para vocês, o mercado já desceu o áudio do Fluminense, já precificou o Fluminense como favorito e o Fluminense não precisa se expor tanto, né? E o Fortaleza pode se expor com inteligência. Beleza? Eu fico por aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você gostou do conteúdo, clica aí. Eu estou sem o botão de se inscrever aqui, mas ó,
se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo que ajuda bastante. Não esquece de participar do sorteio aqui do canal. Não inventa moda. Faz o simples, meu amigo. Não adianta você ficar só depositando a porra do dinheiro. Não inventa moda. Se você cuidar bem do seu capital, mas a minha banca é pequena. Foda-se. Se a sua banca for pequena, mas você cuidar bem dela, você já está melhor do que 90% das pessoas que às vezes tem a banca grande, então, cagando para a gestão, cagando para a metodologia. Faz o simples. Faz o simples, dia após dia você vai sentindo mais confiança, você vai pegando mais interação com o teu método, vai sentindo o método que você desenvolve melhor ou não, vai vendo as coisas em porcentagem e não em dinheiro, porque às vezes sua banca realmente é muito pequena, e com o tempo você vai encorpando, tá? Não inventa moda. É sempre um prazer.